Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de volta no nosso Momento Psicanálise, nosso quadro do Instituto Flamboyant, com a psicanalista Tatiana Rocha Lima. E nós queremos trazer para vocês hoje, continuando o processo da nossa metodologia, Que Herança Eu Quero Deixar para o Mundo, né, passando pelo primeiro pilar, o eu. Nós trabalhamos no mês passado a questão do autoconhecimento e a importância disso em nossas vidas. Nós vamos para o segundo aspecto dentro desse eu, que é o amor próprio, o autoamor. Algo que muitas pessoas confundem ou às vezes passam pela vida tentando, esbarrando em alguns pontos frágeis dentro dessa situação. Tatiana, como que você percebe essa busca por autoamor ou às vezes essa ausência de autoamor, o impacto disso nas pessoas? O autoamor, tem a ver com o valor que nós damos para nós mesmos. E ele é fundamental, né, ele é fundamental. É como se a gente pudesse pensar que nós somos quem somos e nós crescemos, e para a gente crescer a gente precisa de algumas estruturas, né, e uma estrutura fundamental é essa, é o valor que eu dou em mim, é a ideia que eu faço a ideia que eu tenho a meu próprio respeito, é o que eu penso de mim. Então essas questões, esse valor, ele não é construído, Lívia, sozinho, e não é construído de uma maneira inabalável. Desde pequenos, a gente vem construindo isso à medida que a gente se relaciona com o mundo. A nossa relação com o mundo, as nossas trocas, elas nos permeiam de uma maneira que elas são fundamentais para essa estrutura, né, a que eu me referi. Então, o que acontece? A gente vai crescendo com essa base, com essa estrutura, mas diversas coisas podem acontecer que a gente vai tendo essa estrutura mais fragilizada. Então, é um processo, é difícil, né, da gente reconstruir, mas é possível. E realmente é um combustível para que a gente consiga ter uma vida mais autônoma, mais digna, né, em que a gente se respeita e em que a gente demanda o respeito do outro também. Eh, Quando você fala assim, nesse valor que nós damos a nós mesmos, né, hoje em dia eu fico percebendo como muitas pessoas se desvalorizam diante de vários aspectos, profissional, afetivo, até de relacionamento interpessoal mesmo. E eu percebo que isso tem muito a ver com essa comparação que as mídias digitais nos trazem. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso antes, mas você acredita, dentro de uma análise sua, que esse processo de mídias sociais, mídias digitais, eles influenciaram mais nessa ausência de percepção de alto valor das pessoas? Eu acho que influenciou tanto para mais quanto para menos, né, porque, assim, quando a gente vai e desde pequenininho, né, a gente vai construindo ali através da relação que nós temos com os nossos cuidadores, pai, mãe, a pessoa, o adulto responsável que, eh, tem esse cuidado, né, diário, que vai ali naquela troca. A gente vai aprendendo com essa relação sobre o mundo, mas também muito sobre nós mesmos. Então a gente tem aquele arcabouço ali de uma série de impressões, muitas vezes fragmentadas, de quem nós somos. O que a gente vai fazendo disso? A gente vai crescendo e a gente vai passando como se fosse uma peneira subjetiva. A gente vai vendo o que é nosso, o que realmente faz sentido, o que é o que a minha mãe deseja para mim que eu não sou, o que é o que o meu pai deseja para mim que eu não sou, o que realmente eu tenho de parecido com eles, e a gente vai passando essa peneira. E a gente vai vendo, vai construindo ali o que é realmente essa essência. A gente vai tendo contato com essa essência. Quando eu tenho muito medo de me desfazer do que os outros querem de mim, ou do que os outros acham de mim,
dessa expectativa externa, eu vou ter uma tendência a não olhar então o que que é meu. Eu vou juntando tudo ali, o que os outros pensam de mim, o que os outros querem. Se falou que eu sou boa, então eu vou achar que eu sou boa. Se falou que eu sou ruim, então eu vou achar que eu sou ruim. Se falou que eu vou ser uma boa médica, então eu tenho que ser uma boa médica. Se falou que isso aqui não presta, então não presta. E eu vou juntando aquilo tudo ali dentro de mim. O que que acontece? Se eu venho para a vida mais adulta, né? Eu estou me referindo a essa vida de rede social, já pensando na adolescência, na adulta. Com isso muito confuso, né? Dentro de mim, eu não sei o que que é o quê. Com certeza eu vou ter uma relação mais confusa comigo também. Então, se eu tenho um parâmetro de que do lado de fora, né, nessa mídia social, todo mundo é muito bom, é muito perfeito, é muito capaz, é muito produtivo, é muito rico, é muito criativo. O que eu tenho quando eu olho para essa peneira pode ficar muito pouco. Então, eu vou ter uma percepção irreal, uma percepção enganosa de mim, mas isso vem porque eu tenho uma percepção enganosa desse mundo externo. Eu não passo esse filtro externo no externo também. Eu absorvo aquilo como uma verdade. Então, aí eu vou ter esse auto-amor muito rebaixado, muito fragilizado. E de um outro lado, se eu não tenho senso crítico nenhum, né? Se eu acho que eu sou também muito super, maxi, muito capaz, muito maravilhosa em tudo, se eu sou inabalável, eu também vou ter uma autoestima muito, que parece, né, ser muito poderosa, mas também fica muito fragilizada, porque é uma autoestima que não sustenta, que não suporta a realidade, né, ou a crítica. Então, o excesso dessa vida, né, que a gente tem hoje, muito interligada, muito dinâmica, que tem a ver com a internet, essas mídias sociais, o que isso provoca, muitas vezes, é esse olhar deturpado, né? Eu perco um pouco o parâmetro do que sou eu, do que é o outro, de um tanto, é um excesso, então é uma relação muito complexa, que a gente tem que olhar, levando em consideração essa complexidade mesmo, e não banalizar o efeito que isso pode ter para uma pessoa que, como eu disse, que talvez já tenha esse tanto, né, esse amor de si mais fragilizado. É, Aristóteles já dizia: "A virtude está no meio termo, né, no equilíbrio". E você falando desses 2 pontos, né, 8 80 aqui, de um excesso ou de uma falta, eh, fazendo uma análise disso que você falou, a gente pode então entender que uma pseudo autoestima elevadíssima, ela traz para nós uma ausência de resiliência? Eu não sei nem se é só a ausência de resiliência, porque, quando a gente pensa, né, nessa autoestima muito elevada, muito inabalável, pode ser sim uma construção, digna, né, uma construção realmente tem algumas pessoas que nos parecem mais fortalecidas, que parecem que suportam mais os solavancos da vida. Algumas pessoas são, o que tem a ver com resiliência, né. Mas tem também um tanto, Lívia, que eu acho que vale a pena a gente pensar, de como, às vezes, justamente por ser fragilizado, como a pessoa não cria, como não necessita de se criar uma máscara, né, uma proteção. Então aquilo ali de ser tudo muito poderoso, muito over, muito aplauso, a pessoa muito inabalável, ela pode também estar mostrando, tá construindo um contraponto para um medo muito grande de ser atingida, né, existe talvez uma fragilidade ali que é inacessível a ela mesma. Mas são recursos que a gente desenvolve para lidar com a vida, né. O negócio é ver até quando isso vai durar, se vai durar ou não, porque algumas pessoas sustentam, algumas pessoas realmente a gente olha e chama atenção, né, nossa, mas parece que nada abala. Recebe crítica e está ali de pé, passou por momentos difíceis e está ali de pé. Isso tem a ver com resiliência, como você disse, e não com essa carapaça que eu estou me referindo.
Com essa máscara, né. Isso. E quando a pessoa chega num nível desse, eh, existe o processo de tratamento ou como se dá, porque eu sempre acredito que existe, né, como se dá o processo de tratamento, talvez de desconstrução dessa máscara ou dessa bolha que uma pessoa, assim, criou para si própria? É fácil a gente pensar que quando a pessoa precisa, né, porque a gente não desenvolve esses mecanismos de defesa por um desejo, eles vêm por uma necessidade, né. Então, quando a pessoa precisa de estar sempre, tão armada ou ser tão capaz, tão inabalável, né, de se apresentar dessa maneira, isso sendo um recurso defensivo, eu acho que é natural a gente pensar que em alguma hora ela vai se cansar. Né, a gente tem um tanto de energia que a gente vive com essa energia, igual um tanque de combustível. A gente tem aquilo ali e a gente vai usando ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias. Tem hora que a gente sente que o tanque está mais vazio, porque a gente está com a energia mais rebaixada para lidar com um problema, e a gente se sente mais desmotivada, aí a gente consegue colocar um pouquinho de combustível, segue em frente. Tem outras horas que a gente passa por algumas dificuldades com um jogo de cintura maior, a gente tolera mais as frustrações, outras horas aquilo ali derruba a gente, então nós somos assim, o funcionamento é muito dinâmico, a gente não é de um jeito só. Mas para a gente conseguir manter, é como se fosse esse pico de desempenho sempre, você pensa que a gente sempre vai estar demandando muita energia, a gente vai estar demandando internamente uma energia psíquica muito grande. Então é natural a gente pensar que uma hora a gente vai esbarrar em um certo cansaço, né. E nessas horas é que, pode ser que o indivíduo se abra um pouco mais, né, se desarme um pouco mais para pensar sobre si. E quando a gente pensa sobre si mesmo, a gente consegue, levar em consideração o que que faz sentido ou não, né. Será que eu preciso disso tudo? Será que eu preciso ser perfeita desse tanto? Ou será que eu estou me fazendo de perfeita, passando por cima de muita coisa? Será que eu preciso de agradar todo mundo sempre para ser a boazinha, aquela que faz tudo, que está sempre pronta, que não reclama de nada? Né, por quê? Onde é que isso vai me levar? Será que eu consigo falar não? Será que as pessoas sustentam o meu não? Ou a relação vai se romper com o não? Então, para chegar nisso, é natural a gente pensar, né, que a pessoa passou por um episódio ou vários episódios e ela vai se sentir cansada. É muito difícil, dá muito trabalho a gente sustentar um jeito de ser que é muito mais pelo outro do que para a gente mesmo. Hoje em dia as pessoas, estão falando demais até de algo que Freud já trouxe, que é o narcisismo, né, transtorno narcísico. Como que você percebe esse autoamor dentro do narcisismo? São pontos do mesmo jeito que eu falei que o autoamor, né, a autoestima é fundamental para a nossa estrutura de ser, da nossa essência, o narcisismo também, né. Pensando na psicanálise, o narcisismo, ele se refere a essa construção da imagem que nós temos de nós mesmos. E essa construção, fundamentalmente, parte a partir das nossas primeiras relações. Então, a gente vai construindo aquilo ali, né, a imagem que eu tenho de mim mesmo, o valor, estabelecendo as trocas que fazem sentido. Quando a gente chega nesse termo que você falou, né, dos relacionamentos com as pessoas narcísicas, aí a gente está se referindo a um certo excesso, né? E hoje em dia realmente isso tem sido mais falado, mais observado, mais pensado, porque são personalidades que exigem muito do outro. Porque o que acontece com o Narciso, assim como no mito, o Narciso ele, se afogou, porque ele se apaixonou pela própria imagem, né. Narciso ele era tão lindo, que não tinha quem servisse para ele. Então as moças que seriam parceiras, que poderiam ser parceiras, nenhuma era boa o suficiente para Narciso.
E quando o Narciso se olha no reflexo do lago, ele se apaixona por ele mesmo. Então, é uma relação que não é uma relação de troca, porque sou eu comigo mesmo. Eu me apaixono pelo que eu entendo que a pessoa sente por mim. Eu me apaixono pelo que eu acho que a pessoa vai fazer por mim. Então, o eu é muito dominante nessas relações. E aí a pessoa, o outro lado, né, às vezes fica meio perdido, porque, de acordo com o mito, Narciso fazia com que as moças se apaixonassem por ele, né? E também é assim, são personalidades muito sedutoras, são personalidades que têm muito a oferecer, mas é um oferecer quase que enlaçando a pessoa, o outro, né, para que o outro tenha uma relação de serventia, né, de estar sempre ali muito disponível, muito pronto. E olha, Lívia, dá muito trabalho para conseguir se desenlaçar, né? São relações difíceis porque prendem a pessoa. Aí você imagina, se você está com uma pessoa que é narcisista, essa pessoa vai ter um auto-amor assim inabalável. Já pensou como que é difícil se desligar disso? Nossa, mas ele é tão... A pessoa está falando para você o tempo inteiro que ele é maravilhoso, que ele é isso, que ele é aquilo, que ela vai perder, que ela tem sorte de estar com você, tararara. Aí você pensa se você conseguir se desligar disso, né? Então é complexo, normalmente causa um sofrimento que não vem já de imediato, né? A pessoa vai conseguindo ali identificar um sofrimento, mas é melhor pensar nisso do que ficar, né, envolvida e afogada no relacionamento, assim como o próprio Narciso se afogou. E isso é muito recorrente, a gente tem visto muito hoje, né, essa exacerbação de pessoas que, por um lado, não se dão valor e acabam naufragando nesse processo. Tatiana, para a gente encerrar, o que que você deixaria de dica para as pessoas sobre como construir essa busca de amor próprio, de autovalorização, para cair cada vez menos em armadilhas nesse nível? Como a gente tem falado sobre autoconhecimento, né, Lívia, o processo de autoconhecimento, ele faz com que a gente tenha em movimento a essa peneira que eu falei, né? E nessa peneira, se a gente consegue ir identificando aos poucos o que que é meu, o que que é do outro, eu sou isso mesmo, ou eu sou assim porque o outro quer que eu seja assim. Nessa peneira, se a gente vai se reconhecendo, existe um caminho mais propício para a gente dar valor em quem a gente é, né? Se eu vou me desligando um pouco do que o outro quer de mim apenas porque eu tenho que ser do jeito que o outro quer, porque senão o outro vai me abandonar, ou o outro não vai me dar amor, ou eu vou ficar sozinha, eu posso, de fato, você me peraí, deixa eu ver o que que eu tenho, quem que eu sou, e se olhar a própria história, a própria vida com mais gentileza, né, com mais gentileza. Se eu fico muito ligada no que os outros querem de mim, eu fico muito suscetível, fico muito vulnerável a esse julgamento. Então, a gente não consegue se blindar do julgamento, né? Porque nas relações o julgamento faz parte. Eu falar para você o que que eu gosto de você, o que que eu gostei que você fez ou não, isso faz parte. Mas receber isso com um senso crítico, né? Tá bom, você não gostou do que eu fiz, mas a vida é assim, né? Tem um monte de coisa que o outro faz que eu também não gosto. Claro que não é simples dessa maneira, mas é muito importante a gente olhar para isso, né? O que que eu sou de fato e o que que o outro fala que eu sou, né? Será que eu sou assim eu sou tão sem valor como o outro está falando que eu sou? Então, ter essa disposição de manter essa peneira em atividade, né? Isso é um primeiro passo importante. Eu quero te agradecer, Tati. Foram reflexões profundas e muito importantes para nós. E que a gente possa se olhar com mais gentileza, como você falou, com mais carinho, com mais amor.
Mês que vem a gente continua trazendo o próximo e último eixo do eu, que é a confiança. Gratidão, Tati. Eu que agradeço, obrigada.